Povo de Deus, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Isso, com alegria no coração, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Isso, com mais fé, meu irmão. Com mais fé, que é para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja exaltado, Jesus, com nossas palmas, para a tua honra e para a tua glória. Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo nesse amanhecer da graça, nesse amanhecer onde nós vamos buscar a presença do Senhor e tendo a certeza que Ele já está aqui no meio de nós. Ele vai operar grandes coisas, que nossa fé venha a ser renovada nesse dia de hoje, que você venha sair daqui cheio da presença dEle, sabe? Que você venha sair daqui curado, liberto, que Deus venha fazer algo extraordinário na tua vida. Não tem como ser diferente, que o Espírito Santo de Deus já se envolve aqui no meio de nós e Ele vai tocar na vida de cada um de nós. Abra o teu coração, meu irmão. Sinta o toque dEle, sinta o toque do Espírito Santo na tua vida. Ele vai te visitar nesse dia de hoje e você vai sair daqui alegre, contente, por ter a certeza que Deus está fazendo algo extraordinário em nossas vidas, para a honra e glória do Seu Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Então convido a todos, coloca a mão sobre o coração. Isso, feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para escutar a Tua voz. Fale aos nossos corações, Senhor. Aquebranta os nossos corações, Senhor. Iremos receber a Tua santa palavra. E que venha, meu Pai, falar aos nossos corações e nos direcionar em todas as coisas, em nome de Jesus. Isso. Esse é o momento da gente se envolver. Esse é o momento que a gente busca a presença dEle com mais fervor, com mais fé. Aleluia. Oh Jesus, como é maravilhosa a Tua presença aqui no meio de nós, Senhor. Como é maravilhoso poder Te agradar, poder orar, poder buscar a Tua santa presença, Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui, meu Pai. E sabemos que o Senhor vai envolver cada vida que aqui está de uma forma muito, muito especial, Jesus. Tu és santo, Tu és soberano, meu Pai. Por isso estamos aqui para Te exaltar, Jesus. Por isso estamos aqui, meu Pai, para Te bendizer o Teu santo nome. Oh, glorificado seja Ti, Senhor. Majestoso és Tu, Senhor. Oh, la cantarabala, chore cantarabala, serererererererere. Vem, Jesus. Vem, Jesus, em tocando em cada vida, meu Pai. Vem tocando em cada lábio que aqui está, Jesus. Aqui nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para dar o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, Jesus. Que o Senhor venha ser exaltado nesse dia de hoje. Que o Senhor venha ser engrandecido, Senhor. Oh, aleluia. Isso, meu irmão. Fale ao Senhor. Pois a palavra dele diz: clame a mim que eu responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Enquanto você está clamando, Jesus está te visitando, meu irmão. Enquanto você está abrindo sua boca, os seus lábios, Jesus está tocando. Ele sabe do que você necessita, Ele sabe do que você precisa, meu irmão. Mas você tem que declarar. Você tem que abrir o seu coração. Diga a Ele: Jesus, eis-me aqui, Jesus. Faça algo extraordinário na minha vida, Jesus. Necessito de Ti, preciso de Ti. A cada passo, a cada andar, necessito da Tua presença, Jesus. Somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes do Teu amor. Nós somos dependentes da Tua graça e das Tuas misericórdias, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em cada dia que se for, preciso de Deus, preciso mais. E em cada luta, em cada guerra, preciso mais, preciso mais. Minha alma não encontra paz se minha visão não alcançar os olhos do amado Deus fiel.
perto de Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Oh Senhor, a tua presença não pode faltar em nossas vidas, não, Jesus. As tuas poderosas mãos não podem faltar sobre nossas vidas, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Amamos a tua presença, aleluia. Você vai declarar mais uma vez, cada dia. Cada dia que se for, preciso de Deus, preciso mais. E em cada luta, em cada guerra, preciso mais, preciso mais. Minha alma não encontra paz se minha visão não alcançar os olhos do amado Deus fiel. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Tão dependente de viver sobre os cuidados do Senhor. A sombra não pode me faltar. Deus de Isaac e de Abraão, Deus da promessa, luz sobre toda a nação, minha razão, és o meu abrigo, és meu abrigo no deserto, porto onde não há montes que nunca se abalarão. De Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Tão dependente de viver sob os cuidados do
aleluia. Tu és tão maravilhoso, Jesus. O Senhor está se manifestando aqui no meio de nós. A tua graça nos basta, Jesus. A tua presença nos basta, Jesus. Aleluia. Deus de Isaac e de Abraão, Deus da promessa, luz sobre toda a nação, luz sobre toda a nação, minha razão. És meu abrigo no deserto, porto onde não há montes que nunca se abalarão. Levante suas mãos aos céus e declare: mais perto de Deus, mais. Isso, declare. Quando você dá um passe diante de Deus, Ele vem de encontro a ti, meu irmão, com o coração aberto, com os braços abertos para te receber. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão você fez, meu irmão, Ele está de braços abertos para te receber. Sou dependente, sou tão dependente. Isso, mostra essa dependência a Ele. Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de ti, meu irmão, minha irmã. Isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o seu momento, esse é o seu momento, meu irmão. Sinta a visitação do Espírito Santo agora, nesse instante. Isso. Esse é o momento de você abrir o seu coração, meu irmão. Esse é o momento de você se entregar verdadeiramente, de você se lançar verdadeiramente, meu irmão. Isso. Não fica com a água no tornozelo não, meu irmão. Mergulhe mais fundo. Mergulhe mais fundo. Quanto mais fundo você for, mais você tem da presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Mais perto de Deus. Isso faz o inferno estremecer, meu irmão. A igreja que ora é a igreja forte. Isso, você é a igreja do Senhor, meu irmão. Abra a tua boca que eu encherei, assim diz o Senhor. Sou tão dependente. Nós somos dependentes do teu amor, Jesus. Receba a adoração do teu povo, Jesus. Receba a adoração do teu povo, Jesus. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. E para Jesus, uma linda salva de palmas para Ele. E isso mais forte, meu irmão. Nós te amamos, Jesus. Nunca deixa faltar essa presença maravilhosa em tua vida, meu irmão. Nunca deixe faltar o óleo da alegria sobre a tua cabeça. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está nos fortalecendo a cada dia, a cada instante, a cada momento. A cada momento que você adora, a cada momento que você se rende a Ele. Esse momento Ele está te visitando, Ele está te tocando, Ele está mudando a tua vida. Sabe? Ele está mudando o seu ser de dentro para fora. Nós queremos mais dessa presença maravilhosa. E Ele está aqui para tocar em nossas vidas e fazer algo extraordinário. Para a honra e glória do Seu Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém? Então cumprimenta o irmão que está do teu lado aí. Fala que bom que você está aqui, meu irmão.
Tá. Amém? Antes da gente entrar aqui no louvor de palmas, vamos fazer uma oração, meu irmão. O ambiente está agradável, está favorável para a gente orar. Esse é o momento que agora você vai orar, vai buscar a presença dele, sabe? Abrir o teu coração, fica no natural não, meu irmão. Viva o sobrenatural na tua vida. Porque quando você não abre o coração diante da presença de Deus, nada acontece. Sabe? Quando você faz as mesmas coisas, são os mesmos resultados. Então você tem que fazer algo diferente. E esse é o momento de você se entregar mesmo, abrir o teu coração e falar com Jesus. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o coração. Isso. Oh, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. E somos dependentes de Ti. Assim como nós cantamos, Senhor. Somos dependentes do Teu amor. Nós somos dependentes da Tua presença. Nesse instante, Senhor, a gente estamos aqui buscando a Tua presença. Buscando a Tua presença que é tão maravilhosa, Senhor. E não deixe faltar, Senhor, um óleo da alegria sobre nossas cabeças, Senhor. O Senhor sabe que cada pessoa aqui tem passado, que cada pessoa aqui tem vivido, Jesus. Há pessoas aqui, meu Pai, até mesmo preocupadas com as situações, o que vai acontecer amanhã. Mas não, meu irmão, esse é o momento de você se desligar de tudo e elevar seus pensamentos à sala do trono, que só nele vem o nosso socorro. Pois o salmista diz: eleva os meus olhos ao monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso, eleva os seus olhos ao monte. Não eleva os seus olhos ao problema, mas o que Jesus pode fazer na tua vida. Isso, fale com Ele, abre o teu coração. Só você sabe o que você tem passado, só você sabe que tem afligido a tua vida. Se é uma mágoa, se é um rancor, se é algo, uma preocupação, esse é o momento de você lançar fora, meu irmão. Tira aquilo que atrapalha de você entrar na presença dEle. Tira tudo aquilo que faz você, sabe, perder a tua paz. Fale com Ele, aleluia, 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 aleluia. Enquanto você está orando, Jesus está te visitando, meu irmão. Você está sendo sincero diante da presença dEle. Seja sincero. Abra o teu coração, fale com Ele. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Eu sei que o Senhor está tocando em cada coração, Senhor. Eu sei que o Senhor está tocando em cada pessoa que aqui está. Espírito, queremos estar diante de Ti, da Tua presença maravilhosa. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus e fala assim: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por escutar as nossas orações e ter a certeza que o Senhor vai operar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor com alegria. Quem quer mais de Deus aí, dá um glória a Deus. Quem quer mais de Deus, fala aleluia. Glória a Deus. Vamos buscar a presença dEle. Eu quero é Deus. Com alegria. Eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero mais. Eu quero é Deus. Isso, declare. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Declare eu quero é Deus. Quem quer mais de Deus aí? Eu
Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é ver. Ele é o pão vivo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, um príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá. E na palma da mão, quem quer mais de Deus, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Eu quero mais da tua presença, Jesus. Você vai declarar com toda a fé: eu quero mais. Nós queremos mais de ti, Jesus. Isso, faz o inferno estremecer. E não importa o que vão pensar de mim. Eu quero o quê? Isso, com mais fé. Eu quero. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Quem quer mais de Deus, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Nós queremos mais de ti, Jesus. Obrigado por tua maravilhosa presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos, sente por um instantinho, enquanto isso os obreiros vão passando com a guia do patrocinador. Você que recebeu esse chamado maravilhoso, sabe, meu irmão, é um chamado que alcança vidas, tanto aqui nesse país como fora do país. Quantos testemunhos já tem dado, quantas vezes o missionário tem passado ali na TV, sabe, testemunhos que tem feito, sabe, em outros países, aqui nesse país, e é uma coisa que você tem que fazer, meu irmão, com o coração aberto, que eu creio que Deus tem algo especial na tua vida. Se você tem esse chamado, meu irmão, faça de bom grado, porque Deus tem algo extraordinário para você nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Enquanto isso, a dona irmã Ilma, que vai estar passando um recadinho aqui para a gente, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Eu tenho um recado muito especial para você que deseja semear a palavra de Deus no coração das crianças. Você que tem aí o desejo de deixar um legado, de deixar essa nova geração preparada, porque a nossa geração vai passar, e as crianças, elas são o futuro. E esse futuro não pode esperar. Então, eu convido vocês que têm aí a vontade e o desejo de servir a Deus, junto ao Ministério Infantil, comigo, as tias aqui da escolinha. No dia 5/7, às 9 horas da manhã, nós teremos um curso preparatório para você aprender mais como lidar aí com as crianças, para levar a palavra para o coração da criança, que é bem diferente do adulto, tá bom? Só me procurar no final do culto, estarei ali perto do patrocinador, tá bom? Deus abençoe. Amém. Então a gente vai estar recolhendo os testemunhos. Quem tem um testemunho para contar? Algo que Jesus fez na sua vida, algo extraordinário, que eu creio que Deus está operando aqui nesse dia de hoje, de uma forma especial. Amém? Ali atrás tem nosso irmão. Bom dia, irmão. Qual é o nome do senhor? Bom dia, Jurimar. Seu Júlio, qual é o testemunho? O testemunho é um agradecimento a Deus pelo processo que eu vinha passando desde 2013, mas aí eu pedi para o Senhor, orei a Deus, falei com o pastor Valquir, que eu tinha muito receio de fazer, foi uma cirurgia que eu tive que passar, e eu tinha tanta confiança em Deus, eu vinha esperando todo esse tempo, que eu tenho certeza que Deus poderia me libertar sem fazer a cirurgia, porque meu pai passou por essa cirurgia e ele não resistiu. Eu tinha esse receio, mesmo sendo servo de Deus, a respeito do processo, porque ele morreu de tanta dor que sentia. Mas aí eu confiei, eu fui orando a Deus, pedi a oração
para o pastor Valquir, conversei com ele, expliquei a situação, ele me ajudou em oração, outros irmãos também que me ajudaram. E para a honra e glória de Jesus Cristo, eu passei pelo processo, não senti uma dor sequer, saí da sala de cirurgia, fui para a sala de recuperação, fui para a sala, para o quarto, dormi a noite toda como se não tivesse acontecido nada. Para a honra e glória de Jesus Cristo, 5 horas da manhã, o médico passou e falou, e aí? Me observou, apertou na barriga, apertou tudo, falou, e aí? Como que está? Eu falei, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus. Apesar que quando ele chegou 5 horas da manhã, eu estava glorificando a Deus dentro da sala de recuperação lá do quarto. E para a honra e glória de Jesus Cristo, ele me observou e falou, e aí, Jurimar, como que está? Eu falei, estou bem, graças a Deus, não senti nada, para ver que o processo era tão, perante os olhos do homem, era tão grave, assim, e os meus olhos também tinham esse receio. E a enfermeira de Deus, entendeu, à noite, sempre me atendeu bem, entendeu? E sempre perguntou para mim, Jurimar, se você tiver alguma dor, o cirurgião deixou aquela amofina para aplicar em você. Eu falei, para a honra e glória de Jesus Cristo, eu não vou tomar, que eu estou bem, não estou sentindo dor, não tomei hemofina, não tomei medicamento, só os medicamentos diário ali, entendeu? E aí eu estava com a sonda, tá? E eu passei a noite com aquela sonda, fiquei com a sonda, entendeu? E ele falou, então eu vou te libertar, vou te mandar para casa, entendeu? Você vai ficar com a sonda, tá em casa, tá? E aí, com 8 dias, com 8 dias você vem, passa diretamente no meu consultório que eu tiro a sonda. E aí eu comecei a sentir mal com aquela sonda em casa, a sonda ela não conseguia, entendeu? Ela praticamente fechou. Aí eu falei para minha esposa, me leva no hospital que eu não estou legal, entendeu? E aí ela levou, só que aí Deus tocou no meu coração, passei na emergência, expliquei a situação, que eu tinha passado por um processo cirúrgico, é por isso o motivo de eu estar com a sonda. Mas aí eu expliquei para ela, falei, doutor, eu quero que você me faça o procedimento, tá? De tirar essa sonda, eu não vou querer mais ela de volta, tá? Ela falou, então eu vou escrever aqui no protocolo, eu vou te mandar para a enfermaria, tá? E você vai tirar a sonda, se você passar nos testes, eu deixo você sem sonda. Aí eu fiz o teste com a sonda, passei, ela tirou a sonda, ela falou, agora você vai fazer o teste de tomar bastante água, porque se você conseguir fazer a urina normal, entendeu? Eu vou deixar você sem sonda. Para a honra e glória de Jesus Cristo, eu passei em todos os testes, era para tirar a sonda na quarta-feira, mas eu já tirei, não coloquei mais ali, aquela sonda ali era para me libertar dela também por completo. Para a honra e glória de Jesus, tudo deu corretamente, entendeu? Tudo deu certo, e para a honra e glória de Jesus Cristo, eu estou aqui, eu falei, Senhor, esteja comigo em todos os momentos dessa cirurgia. Tudo foi maravilhoso, e para a honra e glória de Jesus Cristo, quando foi na hora da alta lá no hospital, tinha uma irmã daqui que era enfermeira lá, ela me atendeu muito bem, entendeu? E para a honra e glória de Jesus Cristo, eu falei, Senhor, eu não me envergonharei de glorificar o teu nome, porque para o homem é grave, mas para ti não tem nada que seja resolvido. E o Senhor me deu essa vitória e eu estou glorificando Amém. O nome de Deus. Agradeço a Deus por tudo, que o nome de Deus seja sempre, hoje, eternamente glorificado. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Isso. Permaneça firme, irmão. Em nome de Jesus. Ali atrás, o nome do Senhor? Rony. Seu Rony, Deus fez na sua vida, meu irmão? É uma bênção na vida do meu filho aqui, que Deus abriu uma porta de emprego para ele, jovem aprendiz, ele queria trabalhar. Até que eu falei para ele que ele tinha que contar, mas eu falei, não, o pai conta para você. E assim, ele queria trabalhar, né? E eu falei, e tinha o horário de escola que atrapalhava muito, porque ele estuda de manhã e faz um cursinho técnico, aí dá uma esticada, fala, não, fica na fé que a gente vai estar na fé correndo atrás aí. E Deus abriu uma porta de emprego para ele, com um bom salário, com todos os benefícios aí para a idade dele, tá ótimo. Olha que bênção. Tá bom? Glória isso a Deus. Aí o testemunho. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Isso. Vamos estar recolhendo, em nome de Jesus. Isso. Vamos se colocar de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos buscar a presença dEle. Você vê quantos testemunhos, né, irmão? Ali, o irmão ali perseverou ali na fé, e Deus ali estava com ele, não permitiu que ele sentisse dor, tirou a sonda ali até antes do tempo necessário, né? Ali, meu irmão ali orando pelo filho ali, ó.
Deus abrir a porta de emprego para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode acontecer na tua vida também, meu irmão. Basta você crer, basta você se entregar, basta você crer nas promessas que Deus fez na tua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes da gente estar começando, dá uma olhadinha no seu telefone para ver se está no modo silencioso. Isso. Para que não venha atrapalhar. Amém? Glória a Deus. Já já o pastor vai estar aqui pregando a palavra que vai nos edificar, que vai nos dar direção, que vai nos dar alegria, uma palavra poderosa. E eu creio que você vai sair daqui, meu irmão, cheio da presença dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido a todos a colocar a mão sobre o coração, feche os olhos. Senhor, meu Deus e Pai amado. Maravilhoso é estar na tua presença, Jesus. E poder te contemplar, poder, meu Pai, te exaltar. Ah, meu Pai, quantos testemunhos já teve aqui nessa igreja, Senhor? Quantas bênçãos o Senhor já tem feito aqui neste lugar, Senhor? Ah, Senhor. Há pessoas, meu Pai, que não estão dando testemunho, Jesus. Muitas vezes ele acha que não é merecedor da bênção do Senhor. Mas nós somos filhos. E filhos não comem as migalhas que caem na mesa do Senhor. Nós comemos o melhor do banquete. Nós comemos o melhor que vem de Deus. Você é filho amado, meu irmão. Não sinta diminuído, não sinta menosprezado. É Deus que te levanta, é Deus que te sustenta. Por isso nós devemos adorar de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Aleluia. Quão formoso é Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso é o Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é, declare. Maravilhoso, maravilhoso é. Nós te adoramos, Jesus. Maravilhoso é. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, como é maravilhoso poder te exaltar, Jesus. Como é maravilhoso poder te contemplar, Jesus. Não pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, Senhor, mas é pela tua grandeza, é pela tua presença, Jesus, que nós almejamos estar a cada instante, a cada momento, Jesus. Tua presença é real aqui no nosso meio. Manifeste, Senhor, enquanto teu povo adora. Aleluia. Quão formoso é Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu.
enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a minha vida, Senhor. Declare mais uma vez: quão formoso é o Rei. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é. Só a igreja declara: maravilhoso, maravilhoso é. Maravilhoso é. Exalte ao Senhor, exalte, exalte, exalte. Maravilhoso é. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Levante as suas mãos para os céus agora. Feche os teus olhos. Leve os teus pensamentos a Jesus neste momento. Diga para Ele: Jesus, eu preciso da tua presença, Deus. Senhor, eu quero mais da tua unção neste momento, Deus. E eu preciso, Deus, ter um encontro contigo neste lugar aqui, Jesus. Vem para manifestar o teu poder. Vem para derramar a tua graça aqui neste momento. Diga comigo, diga: Senhor meu Deus. Com mais fé, diga: meu Pai, eu quero que o Senhor venha ao meu encontro agora e me ajude, Jesus, a ter a visitação do Teu Espírito, e que o Teu Espírito, Senhor, possa me renovar, que o Teu Espírito, Senhor, possa me transformar nesta manhã, em nome de Jesus. Com a mão no coração você vai declarar: sopra Espírito, bem forte, levanta os caídos. Diga: restaura as feridas, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Você pode declarar com fé: sopra Espírito, sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, Deus, junta os pedaços. Já ouço ruídos do teu agir. Deixa só eu. Levante as suas mãos, faz levantar. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos com seu poder.
vem restaurar. Da multidão de caídos, da multidão de caídos, faz, Senhor, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. E quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento de Deus, então pede para Ele: sopra o teu vento, Deus, sopra o teu vento na minha vida, Pai, sopra o teu vento aqui, Deus, sobre nós nesta manhã, Jesus. Vem trazendo, meu Deus, a tua vida para esse ambiente, trazendo, meu Deus, a presença do Senhor agora, Deus, trazendo a manifestação do teu poder, Deus Jesus, trazendo manifestação, meu Deus, da graça agora. Olha para essa pessoa, isso, meu irmão, levante a sua voz agora, com fé, com autoridade, diga: Senhor, eu quero esse vento soprando sobre a minha vida hoje, eu quero esse vento, Senhor, soprando sobre a minha casa, esse vento, Senhor, soprando sobre a minha família, porque é onde passa o vento do Senhor, Deus, oh meu Pai, as coisas voltam para o seu devido lugar, Deus. Então manifesta hoje a tua graça, Pai, manifesta, Deus, o teu poder santo, Jesus. Agora é hora de você falar na língua dos anjos, levantando a sua voz. Isso, igreja, vai sendo cheia, vai sendo cheia. Abre a sua boca agora, abre a sua boca, abre a sua boca. Vai adorando o Senhor, vai dizendo: Senhor, sopra o teu vento, Deus. Oh, aleluia, eu preciso do Senhor, meu Pai. Oh, vem com a tua presença agora. Isso, eu quero ver a igreja adorando, eu quero ver a igreja orando, buscando a presença desse Deus Todo-Poderoso, invocando os céus agora, invocando a presença dEle, invocando, dizendo: Jesus, me toca, Senhor, me toca com a tua presença, me toca, Deus, me toca agora. Isso, levante a sua voz em oração. Isso, vai pedindo para Ele, Jesus, toca-me, eu preciso, Deus, do teu toque. Levante as suas mãos, levante a sua voz em oração agora. Esse vento de Deus pode passar, esse vento de Deus pode colocar tudo no lugar. E talvez você está aqui com a sua vida desorganizada, a sua vida totalmente destruída, mas o Senhor, Ele pode trazer vida, Ele pode trazer o avivamento, Ele pode trazer a restauração. Então levanta a sua voz agora, clama a Ele, como diz a palavra dele diz: clama-me e eu responder-te-ei, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Oh, aleluia. Então vem, Jesus, vem com o teu poder agora, Deus, vem com a tua unção, vem com a tua manifestação, Jesus, e sopra o teu vento, Senhor. E quando o vento soprar, e tudo volta ao lugar. Quando o vento de Deus, basta esse vento passar, e tudo volta. Quando o vento de Deus passa, e quando o vento soprar, e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e quando o vento soprar, dependemos desse vento forte, Deus, na nossa vida hoje.
Dependemos desse vento forte, Deus, soprando na nossa casa, na nossa família. Isso, Deus, sopra esse vento nesse casamento, Deus, que está destruído. Sopra o teu vento na saúde desta pessoa, meu Deus, colocando tudo no lugar. O Senhor pode, meu Deus, remover essa doença terrível, meu Deus, que foi diagnosticado. O Senhor pode, meu Deus. O Senhor pode, o Senhor é Deus. O Senhor consegue, Jesus. Então faz, Senhor, na vida desta pessoa um milagre hoje. Diga para ele: Jesus, eu anseio, eu preciso desse milagre na minha vida, Deus. Eu anseio, eu preciso desse milagre. Fala para Deus onde está precisando desse vento passar agora. Como naquele dia no vale de ossos secos, ele soprou o vento e os ossos começaram a se movimentar. Aleluia, houve vida naquele lugar, houve vida naquele ambiente. O Senhor pode trazer vida para o teu casamento agora. Ele pode trazer vida, Ele pode trazer restauração, Ele pode trazer restituição. Isso, vai orando. Você que está sendo vítima de injustiça, você que está passando por uma batalha terrível, talvez você está angustiado só de pensar que vai ter que voltar amanhã para aquele emprego, para aquele lugar. Ali aquele lugar está uma bagunça, está um lugar desorganizado, mas Deus pode agora fazer um milagre. Aleluia, Senhor. Sopra o teu vento, Deus. Sopra o teu vento, nós precisamos de ti, Jesus. E quando o vento soprar, tudo vai se mover. Quando o vento de Deus, e quando o vento, tudo vai se mover. Quando o vento soprar, segura na mão da pessoa que está do seu lado agora. Vai orando por essa pessoa agora. Vai orando pela vida dela. Vai orando pelos negócios que ela tem. Vai orando, vai intercedendo. A Bíblia diz que é dando que se recebe. A igreja é forte quando a igreja é unida. Quando nós oramos juntos, quando nós erguemos a nossa voz juntos em oração, as cadeias são quebradas, os grilhões são destruídos. E isso, lembre, quando a igreja estava orando, Pedro, ele estava preso, mas o Senhor mandou um anjo para libertar Pedro daquela cela. Oh, enquanto você ora agora, Deus pode estar mandando um anjo lá na tua casa. Ele pode estar mandando um anjo agora, levantar, restaurar, dar vida, avivar. Isso, continua, vai orando, vai abençoando. Diga: Senhor, eu quero a bênção agora sobre essa pessoa, Deus. Eu quero a bênção sobre a vida do meu irmão. Talvez essa pessoa que você está segurando na mão dela, ela está enfrentando uma batalha séria, uma batalha na família. Ela está pensando em desistir. Ela chegou aqui hoje com esse pensamento de desistência. Essa pessoa, ela passou a semana inteira sofrendo, não dormiu de noite, não teve apetite. A cabeça dela está perturbada. Isso tem infligido até mesmo na saúde dela. A pressão descontrolou, o diabetes subiu. Essa pessoa está tendo problemas, ela está tendo sintomas, até mesmo de doença no corpo, devido a tantas preocupações, tantas angústias que ela está passando. Mas agora profetiza como Ezequiel profetizou naquele vale, porque Deus, ele está aqui para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração, para fazer um grande milagre. E neste momento que nós estamos orando no mundo espiritual, Deus já está fazendo o ribuliço, Deus já está colocando as coisas no lugar. Vai orando: Deus, eu preciso, Deus. Agora fala para ele: esse vento tem que passar na minha vida econômica, esse vento tem que passar na minha casa, tem que passar na vida do meu filho, tem que passar lá na minha empresa, tem que passar lá na empresa do meu fornecedor, tem que passar lá na empresa do meu cliente que está inadimplente comigo. Isso, fala com Deus agora. Ele é poderoso, ele é poderoso para fazer. Aleluia. Rabalabaço de ribicante lebalá, rabalabaço de ribicante labalabaço de adalá. Oh, rabalabaço de ribicante lebalá. Aleluia, meu Deus. Oh, rialamaço de ribicante labalabaço de ribicante lebalá. Dependemos, Deus, da tua unção, Jesus. Dependemos, Deus, do teu poder. Agora levante as suas mãos e diga comigo. Diga: meu Deus, eu quero, Senhor, a tua palavra. O Senhor tem liberdade
para falar no meu coração, abrir a minha mente, me dar vista e me fazer ter discernimento para que eu possa vencer em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, mais forte mesmo, igreja. Aplauda Ele com bastante força. Enquanto você aplaude Ele, diga glória a Deus. Diga mais forte, diga glória a Deus. Diga aleluia. E dá um bom dia para a pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa, segura na mão dela, mas com fé. Pega na mão da pessoa, balança assim, dá um bom dia. Você já deu bom dia para essa pessoa? Pega na mão. Isso. Sai do lugar, vai lá, cumprimenta uns 2, 3, já profetiza um milagre na vida dele. Fala, Deus quer te abençoar, amém? Fala assim, Jesus é contigo. Há uma grande bênção na sua vida hoje, uma bênção grande na sua casa, amém, igreja? Fala para essa pessoa, hoje você não vai sair daqui do mesmo jeito. Diga para ela. Mas fala, hoje vai ser diferente. Tem que ser diferente. Quem crê que vai ser diferente, diga aleluia. Quem crê que vai ser diferente, diga glória a Deus. Quem crê que vai ser bênção, diga amém. Então aplauda Jesus mais uma vez. Oh glória. Amém, igreja. Pode sentar em nome de Jesus. Primeiro deixa eu dar um bom dia para você também, que eu não dei bom dia, né? Falei para você dar bom dia para as pessoas, mas eu não te dei um bom dia. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Estou aqui hoje numa missão especial. Pastor Valquir, que é o nosso pastor aqui da nossa sede, ele pediu a mim que estivesse aqui hoje, né? Me deu a oportunidade de trazer uma palavra aqui hoje. Durante o dia todo vou estar aqui substituindo o pastor Valquir, que também está numa missão. Amém, Jesus? Essas horas ele está fazendo uma reunião, acho que na cidade de Bauru, e acho que à noite ele faz em Jaú, é isso, pastor Maurício? Ou é Jaú de manhã e Bauru à noite? Acho que Bauru de manhã, né? E o pastor Valquir, ele foi nessa missão aí abençoada, amém, igreja? Teve uma situação, acho que ele conversou com vocês, que hoje ia ter surpresa. Ele falou isso ou não falou? E a surpresa é essa, de que você vai ser abençoado, amém, Jesus? Pode ter certeza que eu tenho uma bênção de Deus para você. Algumas pessoas aqui acreditam que me conhecem. Sou antigo de Guarulhos já, não cheguei agora não. Eu comecei, na verdade, aqui nessa igreja, em 2008. Quem é dessa época de 2008? Deixa eu ver, levanta a mão. Ah, muita gente. Quem lembra o meu nome aí? Deixa eu ver, quem me conhece? Maicon. Vocês não esqueceram não, né? Mas não estou devendo para ninguém aqui não, né? Acho que eu estou devendo para um outro. A minha tia está aqui também, acho que para ela eu devo alguma coisa. Devo o amor, devo o respeito, amém, igreja? A todos vocês. E para mim é uma satisfação muito grande. Eu estou hoje lá na igreja do Pimentas, desde novembro que eu fui transferido para a cidade de Guarulhos novamente, né? Comecei aqui em 2007, na verdade, julho de 2007, quando eu comecei aqui, fazendo a obra de Deus. Daqui eu fui para o São Domingos, fiquei 1 ano e alguns meses lá, acho que 1 ano e 2 meses. Do São Domingos, Jardim São Domingos, fui para o Maranhão. Acompanhei o pastor Antônio Júnior, que foi transferido para lá e fez o convite para que eu estivesse indo trabalhar com ele. Fiquei lá 6 anos e meio, voltei, aí rodei bastante. Fui para Cachoeirinha fui para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Depois de Mato Grosso do Sul, fui para Campinas. E Campinas fiquei todo esse tempo, na região de Campinas, até agora, esse período de novembro do ano passado, que fui transferido para a igreja do Pimentas, Guarulhos. Amém, igreja? Então a gente está aqui em Guarulhos já desde novembro. Casado com a dona Luna. Quem lembra da dona Luna? Filha mais nova do pastor Antônio Júnior. Vocês lembram do pastor Antônio Júnior? Um docinho de coco, como ele dizia, não é, pessoal? Pastor Antônio Júnior, uma benção. Casei com a filha mais nova dele. Tem 2 filhas. Uma está aqui. Fica de pé, Kathleen, para as pessoas verem você. Essa é a mais velha, é a Kathleen. Vira para lá para o pessoal ver você. Fala bom dia. Essa é a Kathleen. O pastor disse que é a cara dela. Parece com ele, pessoal? Nem um pouco. É a minha cara. A Xavier, cadê a Xavier? Xavier disse que é a minha cara, só que com a cor da mãe. É verdade. A minha cara com a cor da mãe. E eu tenho uma outra também, a mais nova, a Nara. A Nara vai fazer 10 agora. E está com a mãe dela. Por que a Luna não veio, pastor? Porque a Luna foi me substituir lá no Pimentas. A Luna prega lá no Pimentas, eu prego aqui hoje. Amém, igreja? Então Deus abençoe a Luna. Mas qualquer dia desse ela vai vir aqui assistir um culto para dar um abraço de vocês todos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí Deus me deu essa oportunidade de estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Pessoal, vamos entrar na mensagem então? Senão eu não vou deixar você almoçar, né?
E eu não posso. O pastor Valquir falou assim, ó, até 1h da tarde você tem que terminar o culto, porque 2 horas já tem outro. Amém, irmãos? Hoje é diferente. Imagina, ó, desde 2007 que eu não venho aqui, 2008, né, quando eu saí daqui para ir para a primeira igreja no São Domingos, então olha quanto assunto eu tenho para falar. Até o Daniel está ali, ó. O Daniel está do mesmo jeito, não mudou nada. Mudou, pessoal? Não, está até mais novo, mais jovem. É ou não é? Está mais bonito. É ou não é? Daniel é meu amigo de longa data. Está cheio de gente boa aqui, muitos obreiros que da época estão aqui ainda em nome de Jesus. E hoje eu vou trazer para você uma palavra, irmãos, que está relacionado a vencer na vida. Eu tenho, nesse período todo que eu tenho servido a Deus, eu tenho aprendido muito com Jesus. E uma das coisas que eu aprendi, desde que comecei, é que uma pessoa que não é organizada, ela não consegue vencer na vida. E às vezes a pessoa ela possui uma capacidade extrema, ela tem uma condição pessoal muito grande, ou seja, uma capacidade de vencer, mas é mesmo ela com essa grande capacidade, ou seja, uma estrutura, ela não vence. Tem pessoa que tem um casamento, mas não está conseguindo vencer no casamento. E ela pensa até em desistir do casamento que tem por causa da situação que ela vive hoje. Tem empresário que conseguiu empreender, montar um negócio, mas não consegue, com aquela estrutura, alavancar na vida. Ele já esteve perto de prosperar, mas toda vez que ele sobe, parece ter uma coisa que puxa e ele desce. E ele sofre com isso. Porque são anos de investimento, são anos de dedicação, às vezes uma frustração toma o coração dele hoje, e é por isso que ele quer parar. Tem pessoa que na vida espiritual não consegue evoluir. Você sabia disso? Tem pessoa que tem tanto tempo de igreja, mas nunca conseguiu uma realização com Deus. Ela nunca experimentou o mais de Deus. Ela sempre ouve falar. Ela vê a movimentação de Deus no ambiente, às vezes, que ela está. É uma pessoa que chega depois dela, já conta um testemunho, já fala de algo que viveu e ela está aguardando isso na vida dela. E ela não consegue. E muitas vezes ela se frustra. Aí eu conheço pessoas que começaram e desistiram, até mesmo na igreja. E por que desiste, pastor? Porque nunca alcança. E a pessoa ela começa a chegar no entendimento de que com ela não vai, de que a coisa para ela não flui nunca. E na verdade não é isso. São pequenos pontos que precisam ser ajustados. E um deles é ser organizado. Diga bem forte, eu preciso ser organizado. Mais forte, diga aí, eu preciso ser organizado. Por que ser organizado? Porque a pessoa organizada, irmão, ela não depende de ninguém. A pessoa que não se organiza, ela sempre vai mendigar. A palavra mendigar até é um termo bem forte. Mas o que é mendigar? É você ter falta de algo e ficar implorando para os outros. É verdade ou não é? E depender dos outros. Tem pessoa que não consegue viver bem porque não é organizada. E ela vive mendigando. Está mendigando na vida espiritual. Está mendigando no sentido de família. Ela está tendo que sair do ambiente de família para poder ter um momento de prazer, porque dentro de casa ela não consegue ter. Tem gente que está mendigando, depende de um empréstimo, depende disso, depende daquilo. É o tempo todo nessa situação. Não estou dizendo que quem é organizado não passa a luta, passa, mas ele não sente as batalhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu preciso me organizar. Eu preciso colocar a minha vida em ordem, porque na falta de ordem, eu não vou conhecer vida. Eu vou experimentar o que, igreja? Morte. Você lembra do rei que estava em dificuldade? E ele estava doente e iria morrer por causa da sua enfermidade? O rei Ezequias era um grande homem. Mas o que está acontecendo com o rei Ezequias? Ele está vivendo uma vida desorganizada. Quando Isaías chega para ele e fala, ó, põe em ordem a tua casa, porque tu, o quê? Morrerás. Então ele fala, olha, o motivo de você estar assim é falta de ordem. Aí ele cai em si, vira o rosto para a parede, e aí ele começa a se lembrar e começa a observar que realmente ele deixou de ser a pessoa que ele era. Ou seja, ele perdeu aquele padrão que ele tinha, que levou ele a ter sucesso, que levou ele a vencer. Tem gente que acha que a vitória vem pelo que ele tem. Não, a vitória vem pela unção que você possui. Com aquilo que você tem e a unção, você se torna vencedor. Diga glória a Deus. Mas tudo isso depende disso que eu estou falando, da organização. Não basta vir para a igreja. Sou crente, mas não é organizado. Casei, mas não é organizado. Eu venho buscando a Deus, mas você não se organiza para buscar a Deus. Você não vai prosperar. Você vai tentar, só que tem um porém.
De tanto tentar, você está angustiado. A tua força chegou no fim, você está no teu limite. E tem gente aqui hoje querendo desistir. Tem gente aqui hoje que só não desistiu ainda por uma questão de moral, de orgulho. Porque ela se preocupa um pouco com o que as pessoas vão falar, mas dentro dela ela já fracassou, ela já desistiu. Ela não acredita mais numa mudança. Tem gente que já está assim, ó, eu estou fazendo por fazer. Eu estou indo trabalhar por ir mesmo. Porque eu já não tenho uma prospecção de que eu vou vencer ali. Então não é bom viver assim. Eu estou nesse casamento, mas porque tem meus filhos, tem meus netos. Também estou numa idade, eu estou num tempo que eu não posso ficar me arriscando e nem devo. Então eu estou assim, mas não, ou em outras palavras, no fundo eu não sou feliz. Falta do que, igreja? De um padrão de ordem. A Bíblia diz que a obra do Senhor ela é feita com ordem e o que, igreja? Ela é feita com ordem. Então perceba que a decência ela só ocorre quando primeiro tem a ordem. Se não tiver a ordem, nunca vai haver o que, igreja? A decência em algo. E para falar disso hoje na Bíblia, eu quero que você abra lá no livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 25, o versículo que nós vamos ler é o versículo 3. Tem muitos textos aqui que a gente pode usar, mas eu vou usar esse texto hoje. Esse texto, ele é bem conhecido, por isso eu escolhi ele para trazer essa mensagem hoje, ele e mais alguns. Esse texto, ele trata um momento que Jesus, ele fala de uma parábola de 10 virgens que estavam com um propósito no seu coração. Você vai perceber que é um grupo de pessoas, 10, e elas tinham um objetivo igual. O objetivo delas era ter um encontro com o noivo e serem bem-sucedidas na aceitação desse noivo. Elas estavam aguardando. Então, esse texto, ele ilustra bem a nossa vida, porque eu acredito que todo mundo aqui está esperando um milagre. Quem está esperando um milagre aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo. Quem já tem suas realizações, quando você alcança uma coisa, você já está se projetando para outra. É assim ou não é? É desse jeito. Então, todo mundo está esperando um milagre. Elas estavam esperando. Era um plano que elas tinham, era um objetivo que elas tinham no coração de aguardar. E a Bíblia fala que essas 10 virgens, elas tinham algo ali comum, além do objetivo. Todas elas possuíam o quê? O que é isso aqui que tem aqui, ó? Uma lâmpada. Uma lâmpada. A lamparina. E elas tinham a lâmpada, elas tinham a lamparina. Mas 50% desse grupo não tinha o principal, que era o que, igreja? O azeite. A lâmpada hoje nessa história é aquilo que você possui. Como eu disse, o casamento. Você já tem. Você já tem a empresa, você já começou o negócio. Talvez não tenha externado, mas já tem um projeto. Está tudo no papel, pastor. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho meu negócio aqui, ó, na minha mente, eu já tenho tudo preparado dentro de mim, mas eu ainda não consegui a condição. Toda vez que eu vou começar, alguma coisa amarra. Ou eu já tenho o negócio iniciado, mas o negócio não vai. Eu já sou um empresário falido. Eu sou uma pessoa que não consegue vencer. Quer dizer, elas tinham em comum isso. Elas tinham em comum o objetivo e também ali as lâmpadas. Mas 50% delas, daquele grupo ali, não tinha o principal, que era o que, a igreja? O azeite. Aí veio o momento oportuno. É o momento que o noivo chega e a oportunidade, a gente espera ela de dia, de tarde, mas ela pode vir quando? À noite. E ela vem. Você não sabe a hora, mas ela vai vir. Talvez você ache que é tarde. Já passou o tempo, mas a tua oportunidade vai chegar. Diga glória a Deus. Só que tem um porém. Quando ela chegar, você tem que estar o quê, igreja? Preparado. E aí é que entra a ideia da organização. Porque elas tiveram o dia inteiro para fazer isso e não fizeram. Aí quando o noivo se aproximou, quando chegou a hora em que ele veio, aquelas 5 virgens que foram consideradas loucas, sem juízo, elas saíram desesperadas atrás de azeite. Por que elas saíram desesperadas? Porque elas tentaram com as companheiras ali, aquelas que estavam há muito tempo junto a elas, e elas não puderam fornecer, suprir elas com azeite. Então elas saem desesperadas, àquela hora da noite, em busca de azeite.
Só que a oportunidade para muitas pessoas é o que acontece com ela, igreja? Ela passa, porque a pessoa não se organiza. Então, tem muita gente perdendo essas oportunidades. Então, vamos lá, para você ver. Mateus, capítulo 25, verso 3. As loucas, o que elas fizeram? Bem forte, lê comigo. Tomando as suas lâmpadas. O que a Bíblia diz? Não levaram o que, igreja? Então, o que faltou para elas? Mas por que faltou azeite? Porque elas não foram mulheres o quê? Organizadas. Você tem o casamento. Mas por que você não está conseguindo vencer no seu casamento, irmã? Porque você não se organiza para ser uma boa esposa. E o senhor chega aqui já com toda essa banca aí, eu vim pregar a palavra, eu ia pregar isso na minha igreja. A mensagem que está aqui, que eu estou pregando para você, é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para o povo, está dentro de mim. Se eu tivesse a oportunidade de pregar em São Paulo, hoje eu ia pregar isso aqui. Se eu fosse levado para qualquer lugar hoje, o altar que Deus me colocasse hoje, eu iria pregar isso. A não ser que ele falasse, muda, como eu orei. O senhor quer que eu pregue o quê? E ele me falou essa palavra. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que exatamente isso, elas estão precisando entender. E não falta muito. E você não pode desistir agora. O que você precisa é ser como o rei Ezequias e receber a palavra que vai te ajudar a se organizar. E aí você vai entender que a coisa muda. E essas mulheres, elas estão sofrendo e vão ter uma perda exatamente por isso, porque elas não se organizaram para ter o que era necessário. E olha o que acontece, vamos continuar, versículo 4, lê comigo, ó. Mas as prudentes, aqui, as prudentes, irmãos, elas são as pessoas que representam a ordem. Mas as prudentes levaram o quê? Azeite em suas o quê? Vasilhas, com as suas lâmpadas. Então elas tinham, como as outras tinham, só que elas tinham algo a mais, que é o quê? O azeite. É a ordem. Então você vê que tem um grupo de pessoa que é organizada e tem um grupo de pessoa que é o que, igreja? Desorganizada. Quem veio aqui na palestra da UZEM que teve? Deixa eu ver, levanta a mão. Teve um irmão, não sei nem se ele está aqui agora, que foi um irmão empresário que trouxe um entendimento e ele falou uma coisa importante que está no meu coração, e inclusive se tornou uma base de oração minha. E ele falou uma coisa, que a pessoa enrolada, ela está mais perto do erro do que do acerto. Então tem muitas pessoas que elas são de Deus, mas elas vivem como, igreja? Toda enrolada. E uma pessoa que não é organizada, ela está toda o quê? Enrolada. Porque é um hábito da pessoa desorganizada, deixar tudo para depois. A pessoa que é organizada, ela não deixa as coisas para depois. Ela faz as coisas no tempo certo. Ela sabe dividir as coisas no tempo certo. E tem muita gente, irmão, que está aqui hoje, mas ela, quando chegar em casa, vai ter que fazer um serviço que ficou pendente, vai ter que fazer uma coisa que está para trás, já está inadimplente, porque tem gente que está devendo juro de boleto, porque não pagou, mas você tem o dinheiro para pagar, mas é que você não teve tempo para passar, de ir na lotérica, você não teve tempo de fazer isso, não teve tempo de fazer aquilo. Você está sofrendo, porque não é uma pessoa que se organiza. Tem um preço não ser organizado. E o preço é exatamente isso, irmão, ficar longe das maravilhas. E essas irmãs aqui, ó, essas mulheres, as virgens imprudentes, elas perderam. Vão perder a oportunidade. E a pessoa que não é organizada, ela vive assim. Porque quando não tinham azeite, a primeira coisa que elas foram fazer foi pedir para quem? Para as pessoas que estavam à sua. Quem não se organiza vai sempre estar tendo que pedir o que, igreja? Emprestado. Mas a pessoa que é organizada, ela não vai precisar pedir emprestado e, ao contrário, ela vai ter para dar, até mesmo para emprestar, se preciso for. Diga glória a Deus. Você vai ter sobrando na sua vida, porque você se organizou para isso. Dá uma olhada para você ver. Vamos lá, vamos mudar aqui agora um pouquinho, para você entender. Abre lá em Lucas, capítulo 9, para você entender como é importante a organização. Se não tiver a ordem, irmão, não vai ter como você ver o milagre de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Lucas, capítulo 9, o versículo que nós vamos ler é o versículo 14. Lembra quando Jesus ele estava numa montanha pregando? E ali ele ficou 3 dias com um grupo de pessoas. E naquela montanha que Jesus passa 3 dias com aquelas pessoas ensinando, eles vão ter uma necessidade natural, que é saciar aquelas pessoas de fome. E o que acontece? Se reuniu ali um grupo de pessoas, fala a Bíblia que tinha pelo menos 5.000 homens,
fora as mulheres e crianças, alguns estudiosos, quando eles fazem uma análise disso, um cálculo disso, eles chegam à ideia de que tinha mais ou menos ali 10 a 12 mil pessoas, juntando as mulheres e os filhos, porque foi uma coisa não projetada, no sentido de vamos ter aqui tantas pessoas, foi uma coisa que aconteceu, um crescimento natural. Jesus começou a pregar e um foi chamando, outro foi chamando e pronto. De repente tinha ali essa quantidade de pessoas. E Jesus, ele tem um compromisso com essas pessoas. Ele chama os discípulos, você conhece a história, e ele fala, olha, nós precisamos alimentar essa multidão. Precisamos dar comida para esse tanto de gente. A primeira coisa que os discípulos falaram para Jesus, nós não temos como. A pessoa que não é organizada, ela sempre vai ter isso para dizer, eu não posso, eu não consigo, porque ela não é uma pessoa que se organizou. E é como eu disse, a pessoa que não é organizada, ela sempre vai ter falta. Então eles falaram para Jesus, não dá. Mas Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que no meio de toda aquela multidão, tinha um que era organizado. E quem é a pessoa mais organizada ali fora Jesus? Vamos lá. Quem é a pessoa organizada ali fora Jesus? O menino. Porque o menino, ele não foi para passar 1 hora. O menino foi preparado para passar, se preciso, quantos dias? 5 ou até mais. Porque ele levou com ele quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Isso é uma pessoa que apresenta o quê? Ser o que, igreja? Organizada. Prudente. Organizado. O menino, ele leva com ele 5 pães e 2 peixes. Lembra da frase que eu disse? Que a pessoa que se organiza, ela não precisa pedir emprestado, ao contrário, ela vai ter para dar. Quem está entendendo, diga amém. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua situação hoje? E quando eu estou pregando isso aqui, eu não estou pregando, mostrando que eu sou melhor do que ninguém. Isso é para mim também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É para nós. Porque independe, irmão, de título. É pessoa. Citamos o rei, que estava em desordem e estava morrendo. Toda pessoa que não é organizada, ela vai perecer. E aí, então, Jesus sabia que tinha aquele menino. De repente, chega um dos discípulos e fala, olha, tem um menino aqui que apresentou 5 pães e 2 peixes. E eles ainda dizem, mas o que é isto? Para toda essa grande o quê? Mas aí que entra a coisa. Quando há ordem, quando há organização, nós podemos viver um milagre. Diga glória a Deus. Fora da ordem, irmão, você não vai ter milagre na sua vida. Olha o que vai acontecer aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 14. Jesus, antes de fazer a multiplicação, ele traz um entendimento. Vamos ler o que Jesus mandou que fosse feito ali? Porquanto estavam ali, lê comigo, quase 5.000 homens. Não era pouca gente, era muito. Naturalmente falando, era um problema. Mas olha o que vai acontecer. E disse então aos seus discípulos, fazei-os, bem forte agora, solta a sua voz, fazei-os assentar em grupos de quanto? O que Jesus está construindo aqui nesse momento? Um padrão de ordem. Antes dele fazer o milagre, ele primeiro manda criar esse padrão. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos organizar a coisa. Faça um grupo de 50 e 50. Mande as pessoas ficarem como? Sentadas. Porque não dá, irmão, para você organizar um grupo de pessoas, se ficar uma para lá, outra para cá, um sobe, outro desce. Até num culto para Deus operar, tem que existir um padrão do quê? De ordem. Você pode perceber, se você vem num culto, você está precisando ouvir a palavra, você precisa entender, mas uma pessoa fica mexendo na sacola o tempo todo. Ela vai te ajudar a ser abençoado ou ela vai te atrapalhar? Até num culto. A pessoa na hora do culto, você está lá, o pastor está pregando, de repente o celular toca ela. Alô? Oi, só um minutinho, peraí, eu estou na igreja. Não, o Bilu tem que sair, ele dá comida para ele, mais tarde eu chego aí. Essa vai ajudar ou vai atrapalhar? Quando você vir para o culto, você tem que criar dentro de você um padrão de ordem. Você desliga o celular na entrada. Você não fica se levantando para ficar andando na igreja. Você não conversa com ninguém, nem com a pessoa que veio com você no culto, porque aquele momento não é dela, aquele momento é de quem? De Deus. A não ser que seja algo sobrenatural. A natureza esteja forçando. Mas fora isso, você tem que ter um padrão de ordem. Tem que ter isso. E Jesus mandou, sente, de 50 em 50.
Porque depois que houve a organização, aí vai vir agora o milagre. Olha o que vai acontecer. E assim, lê a igreja. E assim, tem muita gente que mesmo ouvindo a direção, ele demora para quê, igreja? Para se organizar. Quanto mais tempo você demora para se organizar, mais longe você está do quê? Do seu milagre. Então você precisa ser rápido nisso. E tem pessoa aqui, ó, que o Senhor está falando com ela faz tempo, ó. Porque esse se assentar e criar grupos de 50 é a direção. É a direção para que um milagre ocorra. É a direção para que haja uma multiplicação, para que haja uma manifestação da parte dele. Da vontade dele. E a vontade dele é suprir, a vontade dele é te abençoar. Mas há uma demora, há uma resistência. E é como eu disse, isso é a demonstração de uma pessoa totalmente desorganizada. Porque é do desorganizado deixar tudo, você está deixando para depois. E aquilo que você está deixando para depois é o que está te atrapalhando. Porque tem coisas que precisam ser feitas agora, diga glória a Deus. A pessoa que é organizada, ela sabe dividir o tempo, sabe dividir as tarefas. Ela deixa as coisas tudo no seu devido lugar. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele fala, fazei assim, e os discípulos o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Olha o que vai acontecer agora. E tomando os 5 pães, depois do padrão de ordem, agora ele pega os pães, olha só, e os 2 peixes, e olhando para o céu, o que ele fez, igreja? Abençoou, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. Então veja, Jesus ele se antecipa, ele ora antes de se criar um padrão de ordem naquele lugar? Não, primeiro ele diz, faça o grupo de 50, sente as pessoas, depois que está todo mundo organizado, Jesus está esperando. As pessoas têm fome, as pessoas têm a necessidade, mas ele não vai se mover enquanto primeiro não houver o quê? Ele está esperando. Ele está com tudo preparado para te abençoar, mas primeiro ele quer ver em você o quê? Organização. Cria esse padrão de ordem. Começa a ter isso na sua vida. A pessoa organizada, ela faz uma lista. A pessoa organizada, ela vai colocando, pontuando as coisas na vida dela. E a vida é muito curta, irmão, para a gente viver de qualquer jeito. E eu estou perdendo muito, mas eu não estou só perdendo fora, eu estou perdendo aqui, ó. Cada vez que você vem aqui, mas você não se mostra organizado, você sai sem o seu milagre. Mas toda vez que você vem e apresenta, eu me organizei nisso, você leva com você uma maravilha de Deus. Diga amém. Se organize. E aí então, depois da ordem, Jesus levanta o pão, ele abençoa e entrega a multidão. O que está faltando para Jesus te abençoar, igreja? Solta a voz. O que está faltando para Jesus te abençoar? Organização. Mas eu sou organizado em tudo, pastor. E no servir a Ele. Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a Bíblia. Como é que está o seu tempo na igreja? Você está vindo quarta-feira buscar pela família? Ih, pastor, agora eu estou andando sem tempo, hein? Naquele ano que o senhor trabalhou aqui com o pastor Antônio, eu vinha quarta-feira, vinha sexta. Hoje, pastor, eu não consigo não. Por que você não consegue? Ah, porque, pastor, cresceu minha empresa, cresceu meu negócio, cresceu isso, cresceu aquilo, agora eu tenho neto, agora eu tenho isso, tenho aquilo outro. Pastor, estou com tanta responsabilidade. Quem tem muitas responsabilidades precisa ser mais ainda o que a igreja? Organizado. A questão é que foi chegando o crescimento, mas não foi se construindo esse padrão de ordem. Veja que o crescimento ele vai vir. Mas o crescimento, para ele permanecer, tem que haver isso. Dá uma olhada ainda no mesmo livro de Lucas, no capítulo 5, para você entender algo, que é muito forte, isso aqui também, que eu gosto demais dessa palavra. E uma vez eu estava numa dificuldade, viu, pessoal? Estou contando agora já um testemunho. E eu estava orando a Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Mas orando mesmo. Orando a Deus, falando com Deus que eu precisava de algo. E apresentando a Ele. E tem hora que é como eu disse para você, você ora, você faz tudo que você tem de entendimento e a coisa não acontece. É comum, isso é qualquer pessoa. Aí começa a nascer dentro de você um sentimento do quê? De tristeza. E eu comecei até a ficar triste.
Aí comecei a deixar o diabo me enganar, porque eu não sou diferente de ninguém, sou ser humano. O diabo tentou enganar até Jesus, você acha que ele não vai tentar enganar a mim e a você? Lógico que vai. Ele fica colocando coisa na nossa cabeça. Aí você está fazendo isso, não está dando certo. Ó. O fulano fez menos que você, já conseguiu. Aí você começa a entender assim, será que é alguma coisa pessoal? Aí você começa a olhar para Deus, e aí, o que foi? É assim ou não é? Está faltando alguma coisa? Por quê? Ó, não sei, o que falta? E Deus, na sua bondade, na sua infinita graça, Ele fala por misericórdia ao seu coração. Eu estava numa peleja aí, bem forte, e eu falava com Deus, e Ele me deu essa palavra. Eu estava lendo, eu já tinha pregado isso aqui muitas vezes, já tinha dado essa mensagem muitas vezes para o povo, mas eu não tinha ouvido ainda dessa maneira que eu vou pregar para você. E quando eu li, eu voltei. Li de novo e fiquei lendo. E aí veio dentro do meu coração, você precisa fazer isso. Se não fizer, não tem como eu te abençoar. Então eu precisava muito de um milagre, mas não estava podendo receber esse milagre. E o motivo de não poder receber o milagre é uma coisa simples, que eu quero te mostrar aqui agora. Dá uma olhada no livro de Lucas. É muito conhecido, quando Jesus faz ali um milagre na vida de Pedro e abençoa a pesca. E faz com que eles colhessem, tirassem do mar uma grande quantidade de peixe. O texto é conhecido porque a Bíblia fala que os barcos ficaram tão cheios que quase afundaram, as redes se rasgaram. Quem conhece esse texto aqui? É uma maravilha de Deus. Você queria que Deus hoje te abençoasse? Você chegou com uma necessidade, você saísse daqui transbordando? Quem gostaria que fosse assim hoje? Mas você acha que isso é possível? Ou era só na vida de Pedro? Ele gosta mais de Pedro do que de você, é isso? Não? Ele gosta de você igual gosta de Pedro? Ele pode fazer na sua vida igual ele fez na vida de Pedro? E olha, é interessante que o que ele fez na vida de Pedro abençoou até quem estava perto de Pedro. Foi ou não foi? Se você, irmão, se organizar, Deus vai abençoar você e toda a sua casa. Vai abençoar você e todas as pessoas que estão à sua volta. Diga glória a Deus. Mas preste atenção, depende de você em primeiro lugar. E você vai ver que Jesus, ele estava preparado. Mas tinha uma pessoa que não estava pronta. Quem não estava pronto ainda para receber o grande milagre? Pedro. E enquanto Pedro não se preparou, Jesus não se antecipa para falar para ele, lança a rede. Vou te mostrar. Dá uma olhada aqui no texto para você ver. Ó. Vamos lá, no versículo 1, bem forte. Lê comigo. Ó. E cadê? Sumiu da tela? Está aparecendo aí para vocês? Não? Vai aparecer agora. O que foi, pastor Maurício? Esse sinal aqui ainda não entendo aqui. Oi? Lucas, capítulo 5, falando da... Deu ruim? Ah, entendi. É porque cada lugar é um sinal. Lá na minha igreja, se o cara fazer assim, ele está dando tchau, pastor, estou indo embora. Aqui é outra coisa. Vai aprendendo, tá vendo? Cultura. Diferente. É ou não é? É desse jeito. Então vamos lá, abre a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Então está escrito assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Presta atenção nisso, ó. E os pescadores, havendo descido deles... Agora, você, solta a sua voz, lê bem forte. O que eles faziam? O que os pescadores estavam fazendo, igreja? Quantas vezes eu vi pastores pregar? Eu preguei com esse entendimento. Você não pode lavar a rede. O lavar a rede aqui, na visão de muitas pessoas, é ele estar fazendo o quê? Desistindo, mas não tem nada a ver com desistência. Tem a ver com preparação. Quando você vai fazer comida na sua casa, você usa panela suja ou panela limpa? Imagina, eu chego na sua casa sem avisar e falo assim, eu vim almoçar com você. Aí você fala assim, pastor, é pra já. Vou fazer aqui agora um arrozinho, vou fazer aqui um feijão. O almoço vai ser rápido se a panela tiver o quê? Agora imagine se eu chegar lá e você tiver com aquela pia cheia de louça, aquela louça de panela que está cheia de gordura, o feijão queimou no fundo da panela, o arroz queimou, o tempo que você vai gastar limpando a panela, arrumando, organizando para depois fazer o quê?
Ou dá para fazer um almoço bom numa panela suja? Não, tem um ditado que diz que panela velha faz o quê? Mas tem que estar limpa. Então preste atenção, que Pedro tinha passado a noite inteira fazendo o que, igreja? Pescando. Irmão, eu já pesquei. Já pesquei de rede. Morei no Mato Grosso do Sul e eu acompanhei, tenho amigos que são pescadores. Eu sei como é pescar de rede. Você passa colocando a rede, arma a rede, arma ela nos pontos estratégicos. No outro dia, quando você vai tirar a rede, você vai puxando, vem com peixe, vem ou não vem? Mas toda a sujeira que tem também no fundo do rio, que vai passando pela rede, vai se prendendo ali. É folha, é galho. Aí, para você ter uma outra pesca boa e de qualidade, você precisa fazer o quê? Que é limpar. E isso apresenta que Pedro é uma pessoa, que igreja? Organizada. Mas eu sempre vi pessoas pregando assim, você está desistindo. Não tem nada a ver, ao contrário, ele está se preparando para vencer. E tem pessoa que ela não se prepara. Ela não se organiza, porque como eu estou dizendo, ele tinha ali a rede, mas cansado, a noite toda, irmão, trabalhou, pescou, não conseguiu. O cara, além de cansado, já está chateado, aborrecido. Tanta coisa cooperando contra o sucesso de Pedro. O Pedro poderia, naquela hora de revolta, de chateação, de tanto que ele está cansado, falar, quer saber, deixa isso aí para depois, vou embora, estou cansado, vou dormir. Não, ele não foi para casa sem antes ter feito o que, igreja? Lavado as redes. Tem que estar tudo organizado para Deus fazer o milagre. E aí então Jesus, ele está só observando. E enquanto isso ele está fazendo a outra parte. Que na verdade ele já estava fazendo, que é pregar. Mas ele está de olho no Pedro, ele está vendo a maneira que Pedro se comporta. Ele está vendo o tipo de pessoa que Pedro é, ele está observando. O Senhor, ele está aqui agora. Mas ele está olhando para você. Tem pessoa aqui que ele não pode abençoar, ele não pode dar casa própria para ela. Sabe por quê? Porque o nome dela está sujo. Como ele vai te dar uma casa? Mas ele não é Deus para me ajudar a pagar as prestações? Ele é. Mas como que você compra com o nome sujo? E vai ver o teu nome está sujo com a conta da Claro que você deixou para trás. R$80. Nem sabia, pastor. Pois é. Falta do que a igreja? Tem uma obreira minha que esses dias ela falou para mim, pastor, ora por mim. Falei, o que foi, irmã? Ai, pastor, eu estou com a minha vida toda bagunçada. Falei, o que está acontecendo? Ai, pastor, acho que fizeram uma macumba para mim. Pronto. Agora macumba pega em crente. Quem já viu isso? Macumba pegar em crente. Falta de entendimento. E a falta de entendimento é porque ela não tem tempo para fazer o quê? Ou no mínimo para ir assistir minhas reuniões, que eu prego sobre isso. Que quem é de Deus, o maligno não toca. Que não vale encantamento contra quem? Israel. Irmão, sabe qual era o problema dela? O carro dela fundiu o motor. Só que ela nem sabia quanto que era fazer o motor do carro. Aí ela foi lá no mecânico, o mecânico falou para ela, ó, vai ficar mais ou menos nesse preço. Quando ele falou, quase que ela desmaia. Falou, eu não tenho esse dinheiro, que eu acabei de fazer isso, acabei de fazer aquilo, e não sei o quê, e agora de onde eu vou tirar, como que eu vou fazer? Mas ela precisa do carro. E aí? Joga o carro lá na oficina, deixa parado lá, põe dentro de uma garagem, esquece o carro até juntar o dinheiro, ou como diz o outro, se vira nos 30 e manda arrumar. Na emergência você tem que fazer o quê? Ela precisa do carro. Ela não tem opção, ela tem que arrumar o carro. Agora a questão é, por que o motor do carro fundiu? A mulher não trocava óleo do carro, não tinha óleo mais no motor do carro. Sabe aquele negócio da pessoa viver na correria? Porque eu falei para ela, mas você não viu isso? Ela deixou faltar óleo no carro dela. É verdade. Mas sabe o que eu estava falando? Eu falei assim, mas irmã, você não viu isso? Ai, pastor, que meu marido que vê essas coisas. Quer dizer, a pessoa que não é organizada fica dependendo sempre, só que o homem falha. Olha as virgens, elas foram pedir para aquelas que tinham azeite. Oh, arruma azeite aí, emergência, né? Bate na porta do vizinho. Quem já viu aquela historinha da formiga e da cigarra que ficou cantando no verão? Quando chegou o inverno, o que a cigarra fez?
foi bater na porta da formiga, que passou o tempo todo o quê? Guardando, se organizando. Quem está entendendo, diga amém. Se organiza. É, porque meu marido, pastor, meu marido. E não tinha mais quem fizesse para ela. Aí quando ela está andando, de repente, parou o carro. O cara veio e falou, seu motor já foi, acabou. Detonou tudo, tem que fazer outro. E o preço lá em cima. E não tinha o que fazer. E o motivo dela ter tido esse prejuízo foi porque não trocava o óleo do carro, não fazia a manutenção preventiva do carro. A correção. A manutenção preventiva, a corretiva, não fazia. E deixou. E eu falei, mas irmã, a senhora não sabe que tem que trocar o óleo do carro, que tem que olhar a água do radiador para ver como é que está. Isso é simples, você para no posto, o próprio frentista hoje oferece trabalho. Quer que dá uma olhadinha no óleo? Quer que dá uma olhadinha na água? Ele oferece ou não oferece? Você não precisa ser mecânico para fazer uma coisa dessa. Precisa, menino? Precisa? Não. Eu não preciso ser mecânico para poder trocar o óleo do carro, nem para trocar, para regular o nível de água do meu carro. Eu preciso ser mecânico para fazer isso? Não, porque o próprio frentista oferece esse trabalho. Quer que dá uma olhadinha? Se ela falasse assim, sim, por favor, ele ia olhar e falar, o nível do óleo está baixo. Ele, se tiver experiência, ele vai falar, esse óleo aqui, pela aparência, o modo que eu estou enxergando aqui, esse óleo está vencido. Ele vai conferir lá no painelzinho do carro para ver se a data, ele vai ver tudo isso. Mas você sabe por que ela não trocava óleo? Porque ela sabe que o frentista faz esse serviço. Sabe por que ela não trocava óleo? Aí agora que você vai ficar chocado. Porque ela estava sempre o quê? Correndo. Chegava, põe tanto para mim de gasolina, põe tanto para mim. E quer que olhe? Não, estou atrasado, estou com pressa. E aí o preço vem. Vamos trazer para a vida espiritual hoje. Se Jesus voltar agora, para onde você vai? É claro que eu vou para o céu, estou dentro da igreja, pastor. Mas e a palavra que diz que um será levado e outro será deixado? Quem que vai ser levado? É o organizado ou desorganizado? Por que uma pessoa não consegue comprar casa se ela tem um salário que dá para pagar 2 parcelas da casa de uma vez? Porque o nome dela está o quê? Como que está o seu nome com Deus agora? Se uma pessoa da sua família chegou no tempo de ir embora, ela depende da sua fé para ela ser salva. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu? Jesus pode levar ela agora? Como é que está o seu débito com Deus? Estou em dia, pastor. Tudo certo. Inclusive, hoje eu vou entregar o dízimo. Não é disso que eu estou falando. Porque esse talvez seja o maior problema. Eu dou o dízimo e eu dou uma oferta e está tudo. Vou na igreja, tomo a Santa Ceia e está tudo. É só isso? Eu não ouvi agora, ficou um silêncio. É só isso? Não é só colocar um terno, pegar a Bíblia, subir aqui, cantar uma canção bonita e falar algumas palavras da Bíblia? É só isso? Não. Como é que está você com Deus hoje? Que silêncio, gente. Mas é bom refletir. Porque aí você começa a entender que o seu carro pode estar fundindo e você não sabe. Ela deu partida de manhã, estava tudo perfeito. Quando ela saiu, e é naquele lugar de maior aperto que o negócio vem, irmão. Quando ela saiu, que ela estava, de repente, ela parou. Aí já era. Não deu mais, teve que chamar o guincho. Aí você fica com aquela falsa esperança. Não, mas vai chegar lá, não é nada, não. É uma arruela que afrouxou, vai apertar o parafuso, está tudo. Você acha que consegue fazer coisas grandes fazendo pequenos ajustes, né? Não, esse pequeno ajuste tinha que ter sido feito quando? Antes. Aí agora você, não, mas vai dar certo, eu creio. Aí ora, aí começa, Senhor, porque o Senhor é comigo, o Senhor sabe da minha luta, o Senhor sabe da minha dedicação, o meu esforço. Aí você chega lá pensando que é uma arruelinha que folgou, pronto, está tudo condenado. Acabou, perdeu, só um novo aqui agora. Em outras palavras, irmãos, Deus quer uma nova criatura em você. Você tem que se reorganizar. Ser diferente, começa a lavar a tua rede hoje. Começa a colocar as coisas no lugar. E olha o que vai acontecer, vamos lá. E depois deles terem lavado as redes, presta atenção, eles estão lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão,
pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para quê? Para pescar. Não é quando Jesus terminou de pregar. Quando ele terminou, ele olhou para o Pedro, a rede já estava o quê? E se não tivesse? Jesus ia fazer o que é comum. Pedro, obrigado, Deus seja com você, e ia procurar outro. Não, pastor, Deus tem uma obra na minha vida, Deus vai realizar, se você estiver organizado. Quem aqui vai comprar um carro novo esse ano? Deixa eu ver, levanta a mão. Vai mesmo? Dos que levantaram a mão, quantos tem carta? Deixa eu ver. Sabe por que você fica assim namorada todo tempo, triste, irmã? Brigando com seu marido porque ele não faz as coisas para você? Porque você não se organiza para ser independente. Não que você não tenha que depender, tem que ser contra o seu marido, mas você tem um carro dentro de casa. Por que você não dirige o carro que está na sua garagem? Ah, não, pastor, o Uber está aí, é mais barato. Tá certo. Uber, van para levar a criança na escola, Uber para ir no mercado, Uber para ir na... Uber para a igreja, Uber. Quem é Uber aqui? Tem Uber aqui? O Uber agora está falando assim, amarra a boca desse pastor, amarra a boca desse pastor, amarra a boca desse pastor. O Edilson levantou a mão e o Edilson está assim lá atrás, ó. Não, mas o Edilson é aquele Uber do bem, ele deseja que todo mundo, porque é muita gente, é ou não é, pessoal? Sim ou não? Não é que você não pode andar de Uber, mas você é obrigado a andar, porque você não se organiza para vencer. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quem recebe, diga glória a Deus. Ó, diminuiu, hein? Quem recebe, diga glória a Deus. Se você for organizado, você vai prosperar muito. Porque o Jesus não tinha pouco para dar. Ele tinha o que Pedro não imaginava. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai o que, igreja? Olha o que ele teve que usar para pescar. E lançai o que? Aquilo que estava sujo. Era o que estava sujo, mas se tornou limpo. Mas e se tivesse sujo? Ele ia ter como usar aquela rede? Não ia. Lembra do exemplo que eu falei? Dá para fazer uma comida boa, gostosa, numa panela suja? A panela pode até ser velha. Que panela velha, mas suja não tem jeito. É verdade ou não é? Então organiza. Eu não consigo, pastor. Busca ajuda. Tem tanta gente hoje na internet, irmão, que está dando consultoria de graça. Vai lá, faz um cursinho de gestão financeira. Aprende. Aprende a se organizar. Eu estou falando de mim. Eu tenho buscado tentar organizar a minha vida, porque hoje em dia, irmão, o mundo está um caos, está uma bagunça. Do jeito que estão as coisas, se não tiver ordem, irmão, a gente vai perecer. Eu li uma palavra e preguei na minha igreja domingo passado, que até o rico perece se não for organizado. Não tem essa de ter muito dinheiro ou ter pouco, porque tem gente que tem salário aqui, irmão, que dá para sustentar 5 famílias. Mas ele não consegue se sustentar com o salário que tem, porque não é uma pessoa o quê? Organizada. E tem pessoa que ganha um salário mínimo e ela tem dinheiro hoje para fazer uma viagem. Se ela quiser agora fazer um investimento, ela tem uma reserva. Porque não tem a ver com quanto a pessoa ganha, tem a ver com como a pessoa se organiza para viver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você vai orar e falar, Senhor, me ajuda a enxergar o que precisa ser mudado. Mas ó, se você não se separar para o propósito, você não vai conseguir. Tem que se separar. E tem que ter foco. Porque a pessoa organizada, ela é focada. Diga glória a Deus. Você tem uma empresa, irmão, que te acolheu, te deu uma oportunidade, e ela está hoje abrindo uma vaga para alguém de fora, porque você não se organizou para ter essa vaga. Você está há 20 anos na empresa, 20 anos fazendo a mesma função, sabendo que do lado tem a oportunidade para um engenheiro, tem a oportunidade para uma pessoa com um diploma tal, e você nunca buscou uma certificação, nunca buscou uma preparação. Eu me lembro quando eu comecei aqui,
Tinha 13 auxiliares na época. Tinha muita gente, acho que você lembra. Tinha muitos. Eu fui o último. Lembra do pastor Marcos? Quem lembra do pastor Marcos? O pastor Marcos que me recebeu. O pastor Antônio Júnior falou, fala para esse rapaz se ele quiser vir morar na igreja. Ele falou comigo numa sexta-feira, ele viajou, foi para São José do Rio Preto. Ele ficou acho que 10 dias fora. Quando ele voltou, ele entrava por ali, não sei se você lembra. Aí ficava aquele monte de auxiliar, quando o pastor chegava, ia todo mundo atrás dele. Aí eu falei, eu tenho que fazer igual. Eu fui atrás. Aí quando eu fui atrás, ele chamou o pastor Marcos, eu vi que o pastor Marcos deu uma corrida, ele deu uma conversada com o pastor Marcos, aquele jeitão dele, nada discreto, né? Olhou para o pastor Marcos e fez assim. Eu pensei, deve estar falando alguma coisa comigo, né? Aí o pastor Marcos olhou para mim assim, aí voltou, conversou com ele. Depois o pastor Marcos me contou o que foi. Ele esqueceu que tinha me mandado vir morar na igreja. Ele falou, quem é esse rapaz aí? Olha que coisa, esqueceu. Porque ele não me conhecia. Eu falei, quem é esse rapaz aí? Aí ele falou, o senhor mandou ele vir morar na igreja. Eu mandei. Ué, o senhor mandou. Ué, então deixa ele aí, então. Aí eu fiquei. Mas o que acontece? Quando eu entrei aqui, eu percebi uma coisa. Que tinha muita gente aqui há muito tempo. E eu saí na frente de muita gente. Não estou falando isso para me vangloriar, pelo amor de Deus. Com todo respeito a todos os que passaram aqui. Mas é porque um dia o pastor me chamou lá em cima e falou assim, ó, se você for igual a todo mundo, você não vai ter nada. Ele me contou uma história que ele viveu na vida dele, que ele chegou uma vez para receber o salário, era uma fila de pastor, ele falou, se for para ser mais um, eu volto para lavar carro no posto e abastecer. Ou o senhor me abençoa, ou então eu encerro aqui agora. Naquele dia ele me ensinou, se você não criar um padrão de ordem para a sua vida, você vai ficar estacionado. Eu colei no pastor, fiquei perto dele, porque eu entendi que eu tinha que aprender. E naquele dia para frente, ó, Deus me prosperou. Até casei com a filha dele. E eu como era bravo, hein, irmão? Falava assim aqui nesse altar, assim, eu vou pegar e vou arrebentar ele. Falava assim, era ou não era? O pastor não sabia que quando ele estava gritando, se ele estava falando, ele era bravo, irmão. E aí ele falava assim, e o dia que foi para mim pedir para ele? Na frente da filha, ele foi um docinho de coco. Aí ele saiu e ele falou assim, irmão, vai lá no meu escritório, eu quero falar com você. Eu falei, tá bom, subi ali naquela escada, ele levantou, balançou a calça lá em cima, botou aqui em cima, bateu na mão. Mexe com a minha filha que você vai ver o que é um homem mesmo. Balançou assim. Aquele dia eu não sei se a alma saiu do corpo. Eu tremia. Mas eu venci, diga glória a Deus. E no dia do casamento, que ele me abraçou assim, abraçou ela e ficava, tá difícil de deixar. E eu dava risada. Porque eu amo brabo. Mas o que na verdade fez com que ele liberasse uma filha tão jovem para casar? Muitas pessoas me perguntam isso. Mas é porque ele viu nela uma mulher organizada para ser uma esposa e viu em mim um rapaz organizado para ser marido de uma pessoa tão especial que era a filha dele. Por isso ele abençoou. Então, quando o teu chefe olhar para você e ver que você é uma pessoa organizada, ele vai te abençoar. Ser organizado com o tempo, ser organizado com a empresa, ser organizado com as coisas. Ele está vendo, você tem calibre, capacidade para mais. Ele vai pôr na sua mão a bênção. Se organize, porque você só tem a ganhar. Amém, Jesus? Como eu disse, a rede hoje é o teu casamento, como ele está. A rede hoje é o teu filho, como teu filho está. Tá bem, comprei para ele um tênis ontem, passou um videogame de 5 mil reais. Isso não é tudo. Como ele está por dentro, como que ele está pensando, como que ele está sentindo. Você tem que saber. Você tem que saber tudo. Como é que está a tua empresa? Não, está bem, está no azul. Não é só isso. Como é que está a relação dos seus funcionários com os seus clientes? Como que está a coisa? Você tem que conhecer. Mas não pode ser como aquela obreira que eu tive, que deixou fundir o motor do carro dela. E o carro novo, irmão. O duro é isso, que o carro era novo. E ela deixou acabar. E se você tem uma coisa e deixa danificar por mau uso, você não consegue usar a garantia, não. Uma pessoa desorganizada, não dá nem para ela ficar usando isso aqui, ó. Você não se organiza. Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Estou com a pressão alta, o médico vai me internar agora. Deus, a minha pressão não baixa, claro. Você sai do churrasco, vai para
loja para o restaurante comer salgado, do salgado vai chupar sorvete. Não tem como. Você não se organiza para ter saúde. Amém, Jesus? Você tem tempo para tudo. Você faz uma caminhada no Bosque Maia? Você acha que eu tenho lá tempo para isso? Então faz em casa. Levanta de manhã cedo, fica correndo dentro de casa parado. É assim que o missionário corre, no hotel. O pastor Jaime em casa. 30 minutos desse jeito, ritmando seu coração. O infarto vai passar longe de você. Mas come o que vem na frente. A quantidade que enche, enquanto não enche você não para. Aí você sai dali e fala, nossa, tá tudo tufo, eu não estou enxergando. Isso é o sinal do quê? Aí chega aqui, pastor Valquí, por favor, pastor. Eu estou sentindo que eu vou embora, pastor. E vai. Só que não tem como você encher a tua rede. Porque a tua rede está o quê? Quem entendeu, diga amém. Agora eu vou perguntar de novo. Quem recebe, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Põe a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. E eu quero que você fale com Deus. Eu não sei a sua vida. Eu conheço alguns por vista, mas eu não tenho ciência do que você está vivendo. Do que você está passando, do que você está enfrentando. E agora é hora de você colocar a tua casa em ordem. Foi assim que Ezequias ele venceu. Ele virou o rosto para a parede. Se vira para Deus agora. Fala para ele, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Pai. Se o Senhor não me ajudar, Deus, agora, talvez eu não tenha a oportunidade de vencer na vida, Deus. O tempo vai passar para mim. E eu quero, Senhor, que o Senhor me abençoe. Olha para mim, Senhor. Eu já entendi que eu preciso ter esse padrão, construir esse padrão de ordem na minha vida. E eu preciso do Senhor. Meu Deus, eu quero ter discernimento para enxergar, meu Pai, o que está faltando. Ezequias, ele conseguiu ver, ele conseguiu perceber. Então, meu Deus, me abençoa a minha alma, abençoa a minha vida agora. Me dá condições, meu Deus, para ser, meu Deus, abençoado, para ser, meu Pai, agora ajudado pelo Senhor. Fala para ele, Senhor, eu reconheço, eu tenho sido negligente, eu tenho falhado com o Senhor, eu tenho falhado comigo mesmo. O pastor acabou de pregar da pessoa que não se organiza para ter saúde. Eu estou sendo essa pessoa, Deus. Por isso hoje eu estou aqui, talvez com tantos problemas, mas se o Senhor, meu Deus, me der a oportunidade, como o Senhor deu para Ezequias, eu tenho certeza, Deus, que eu não vou jogar fora essa oportunidade. Eu vou agarrar isso com toda a minha força. Fala para ele, Senhor, eu não vou fechar minha empresa, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou, Deus, abandonar o que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque eu sei que o Senhor é poderoso para encher a rede. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, meu Deus, com que a prosperidade me alcance, para fazer com que a felicidade, Deus, venha sobre mim, para fazer, meu Deus, com que eu prospere, com que eu venha ter vitórias e vitórias, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é Deus poderoso e o Senhor está comigo, mas eu tenho que estar preparado, Senhor. Então me ajude para esse momento, me ajude nesta hora, para que eu possa, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus, eu tenho promessas grandes dentro do meu coração, Deus, e eu não vou perder, eu não vou desperdiçar, eu não vou deixar que o meu tempo acabe, meu Deus, nessa terra, sem eu ter conquistado tudo, meu Deus. Então coloque em mim, Deus, a força de Caleb, coloque em mim, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, a visão de Daniel, coloque em mim, Senhor, oh meu Pai, a tua capacidade, Deus, e me abençoe, porque eu já estou preparando, Deus, ao Senhor agora, a minha alma, estou preparando ao Senhor, Deus, as minhas, meu Deus, lamparinas, Pai, e eu quero que o Senhor venha acendê-las agora. As lamparinas são tudo aquilo que você tem, é o teu negócio, isso, é o teu casamento. Agora, ora por ele. Estão acesas. Enquanto o irmão vai cantando, você vai orando. Ora pelo teu marido, ora pela tua esposa, ora. Só estou esperando. Vai destrancar aquele curso, vai voltar a fazer aquela faculdade, vai se organizar para casar, vai se organizar para prosperar a partir de hoje, para Deus cumprir ainda esse ano a promessa dele de te dar a tua casa própria. Abrir para você.
Levante as suas mãos e erga a sua voz bem forte. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei. Você está preparado para isso? Estou só. Vamos dançar, Maranata. Com as mãos levantadas. Deixa só o pastor fazer uma oração. Meu Deus, a pessoa que é organizada não depende de outros. A pessoa que é organizada não mendiga, Pai. A pessoa que é organizada, ela sempre tem mais dentro da sacola. Meu Deus, então ajuda essa pessoa. Eu estou abençoando ela. Estou te abençoando, meu irmão. Vai recebendo agora. Vai recebendo a bênção. A morte vai passar longe de você. A vida de Deus está entrando agora. A prosperidade, a mudança, a transformação de Deus está acontecendo na sua vida, na sua casa. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. E mais uma vez dá uma salva de palmas para Ele, bem forte. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Jesus. Tem uma bênção de Deus grande para a sua vida. Diga amém, Jesus. Mas o motivo de nós não sermos abençoados é porque, igreja? Falta de sorte, pastor. Sorte? Você já tem tudo que você precisa. Você tem a lamparina, só está faltando o que, igreja? O azeite. Diga glória a Deus.